Olá! Nesse vídeo a gente vai falar de um assunto muito especial, economia circular e os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se você quer saber mais sobre esse tema, fique aqui com a gente. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Estamos dedicados a trazer conteúdos para profissionais e empresas que buscam soluções de economia circular. Sou Luiz Grilo, diretor institucional de novos negócios da EATO, empresa comprometida em levar soluções circulares para o mercado. Estamos aqui hoje para discutir como a economia circular desempenha um papel fundamental no alcance dos ODS. Para isso, a gente tem um convidado mega especial, Gustavo Fonseca. Por favor, Gus, se apresenta aqui pra gente. Claro, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, participando desse canal. Meu nome é Gustavo, eu sou formado em administração de empresas, com especialização em negócios de impacto positivo. Tenho uma trajetória de cerca de 15 anos trabalhando com processos de desenvolvimento de tecnologias para reciclagem, economia circular, OSCs que promovem sustentabilidade e os ODS de uma forma geral. Gustavo, o canal da EATO tem como objetivo auxiliar profissionais e empresas na busca dos ODS e da implementação da economia circular. Mas antes, você pode trazer para a gente, de uma forma resumida, o que é o ODS e o que é a economia circular? Claro. Basicamente, as ODS é uma agenda de prioridades global desenvolvida em 2015 lá pela ONU, em que foram determinados 17 objetivos que são interconectados entre si. Então, por exemplo, erradicação da pobreza, produção e consumo responsáveis, combate às mudanças climáticas. Já a economia circular é um modelo de pensamento econômico que tem como objetivo principal reduzir o desperdício e aproveitar ao máximo o valor dos materiais, seja nos ciclos técnicos e biológicos. Legal, Gus. Então, pelo que você trouxe aqui, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são grandes desafios globais, né? E qual que é a relação deles com as empresas, né? Como que elas podem incorporar esses temas dentro da sua estratégia de negócio? Para as empresas incorporarem os ODS na sua estratégia de negócio, primeiro de tudo é importante identificar e reconhecer quais desses ODS ou prioridades globais fazem mais sentido com aquele negócio ou com o seu propósito. A partir daí, é muito interessante que a empresa consiga estabelecer metas e objetivos claros e mensuráveis. E isso é muito importante porque também reduz uma série de riscos operacionais, gera oportunidades de reputação e até melhorias de produto e conexão com seus consumidores. E a gente tem visto, né, muitas empresas com uma grande preocupação global nos impactos ambientais, sociais e até mesmo em questões de governança do que elas têm feito hoje no seu negócio. Eu queria aqui que você dividisse com a gente alguns cases práticos de como a economia circular pode de fato contribuir para o alcance desses ODS. Olha, existem alguns casos bastante interessantes, por exemplo, a Nestlé, que vem investindo significativamente num programa de economia circular de embalagens flexíveis, que tem tudo a ver com o ODS 12 de produção e consumo responsável. Tem também alguns parceiros e clientes da EATO que estão investindo num programa de rastreabilidade e monitoramento da cadeia de reciclagem dos Big Bags no agronegócio. Isso tem tudo a ver com o ODS 8 de promoção ao emprego digno e crescimento econômico, por exemplo. Bom, Gus, e hoje na prática a gente tem visto muitas empresas, né, que estão aderindo a esse movimento do crédito de compensação até para o cumprimento da lei. Na sua visão, né, esse movimento é o suficiente para a gente estar alcançando os objetivos de desenvolvimento sustentável? Não, Luiz, na prática, a gente percebe que os projetos ou programas de créditos de compensação ou programas estruturantes são importantes exatamente para esse foco de atendimento ao requerimento legal ou requisito legal. Mas só atender a lei é praticamente o mínimo, ou o primeiro passo que uma empresa tem que fazer para avançar na sua agenda de desenvolvimento sustentável. É por isso, Gus, que você acha que na prática, né, por mais que a gente tenha tantos créditos indo para o mercado,
a nossa taxa de reciclagem não tem avançado no mesmo ritmo dos créditos? Exatamente. É por isso que a gente vê que, apesar de um investimento massivo das indústrias, especialmente a partir de 2010 ou 2015, com o avanço da Política Nacional de Resíduos Sólidos e outras legislações, alguns resíduos continuam estagnados ou continuam sendo enviados para o aterro sanitário, como, por exemplo, embalagens flexíveis, cápsulas de café, embalagens de poliestireno e alguns outros. Gus, a gente tem visto na prática um movimento grande das empresas através do crédito de logística reversa para o cumprimento da lei. Esse movimento, na sua visão, é o suficiente para a gente alcançar os ODS? Não. Atender à lei ou cumprir o requerimento legal é talvez o mínimo ou uma das primeiras partes que uma empresa tem que fazer. Mas para efetivamente avançar na agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, muito mais do que atender à lei, você tem que se preocupar em como garantir que os seus objetivos e metas estão sendo alcançadas, como, por exemplo, circularidade das embalagens ou fim do ciclo de vida dos seus produtos. Isso explica então, Gus, na sua visão, o porquê que a gente tem tanto crédito surgindo de logística reversa, mas a taxa de reciclagem do nosso país está estagnada há anos? Exatamente. Se a gente parar para pensar, desde 2010 ou 2015, com a assinatura da Política Nacional de Resíduos Sólidos e de vários acordos setoriais, a gente percebe que as empresas investiram muito dinheiro nos programas estruturantes ou nos créditos de compensação, mas ainda assim, boa parte dos seus materiais ou embalagens continuam sendo enviados para a terra. Gus, estamos indo aqui para o final do nosso vídeo, mas antes eu queria pedir aqui para você deixar algumas dicas para quem quer implementar realmente programas de economia circular. Quais são boas práticas, quais são alguns exemplos e dicas que você traz aqui para a gente? Eu costumo sempre dizer que um jeito excelente de não conseguir fazer nada é tentar fazer tudo. Então, acho que o primeiro passo é conseguir identificar dentro dos 17 ODS qual tem mais sinergia com o seu negócio ou com o seu público de interesse. A partir dessa identificação de sinergias de um ou dois ODS que fazem mais sentido para o seu negócio, estabelecer metas e objetivos claros e mensuráveis de como avançar no cumprimento desses ODS e no apoio a esses ODS. E eu vejo até uma complementação, e aí entrando mais aqui no mundo de resíduos, né? Eu acho muito importante, né, para a empresa que realmente quer fazer soluções de economia circular acontecer, entender o que elas estão colocando no mercado, qual o tipo de embalagem. Essa embalagem, ela tem uma valorização? Ela vai ser reciclada? Ou vai ser mais um rejeito, mais um lixo gerado aí do nosso meio ambiente, né? Então é um olhar não difícil de ser feito, né? Mas apenas olhar para dentro de casa, entender qual o seu impacto no meio ambiente e agir em cima desses materiais específicos, né? Você acha que é uma forma também que a gente pode estar levando para o mercado, né? Um modelo de dica também para quem quer fazer o ODS acontecer? Sem dúvida. E talvez um jeito bem simples de fazer isso é perguntar para a cooperativa de catadores que está aí próximo de você, no seu bairro, na sua cidade, o que acontece com esse material? Ele está sendo reciclado? Tem valor de comercialização? Muito bom, Gustavo. Super agradeço aí pela sua participação aqui nesse vídeo importantíssimo no nosso canal e reforço para as lideranças e empresas que estão em busca de modelos mais circulares, de cumprimento desses ODS. A Yató está aqui para te ajudar. Sabemos que é um tema complexo, novo, desafiador, mas juntos a gente consegue trilhar essa jornada. Bom, e assim chegamos ao fim desse importante vídeo. Gus, muito obrigado aqui pela sua contribuição. A gente sabe, né, que é uma jornada bem desafiadora, complexa, mas com as dicas que o Gus trouxe, né, e todo esse conhecimento que ele passou nesse vídeo, eu tenho certeza que ficou um pouco mais fácil todo esse caminho. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber a notificação toda vez que um vídeo novo sair ao ar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!